Fala, meu caro cidadão brasileiro. E aí, bora discutir mais uma polêmica advinda do homem laranja? O Donald Trump. Pois é, a galera tá discutindo muito sobre um assunto relativo à transição de gênero e prisão. Olha só, é o seguinte, as mulheres trans, que nasceram homens e depois fizeram a transição de gênero, né, cumpriam penas em presídios femininos nos Estados Unidos. Acontece que começaram a acontecer denúncias de que essas mulheres trans, que são biologicamente homens, acabavam por abusar das mulheres nas cadeias. O Donald Trump chutou o balde e falou, não, agora vocês vão cumprir, né, essas penas na cadeia masculina. De imediato, né, a galera dos direitos humanos, a galera das comunidades e das ONGs LGBTQIA+, já começaram a armar uma contraofensiva contra o Donald Trump. Só que esse assunto é muito mais delicado do que você possa imaginar, pela seguinte situação. Se você deixa, né, mulheres trans, que biologicamente são do sexo masculino, na cadeia feminina, eles tendem, né, tem a chance e a possibilidade de abusar das mulheres. Tem corpo, né? Tem um DNA de homem, tem um órgão sexual do homem. Em compensação, se são enviados para a penitenciária masculina, lá a chance, né, de uma mulher trans, ser abusada numa penitenciária feminina, segundo estudos, né, que foram divulgados, é de quase 70% maior do que dele fazer um abuso na cadeia feminina. E aí gerou-se uma discussão. Estaria o Donald Trump certo ou errado em escolher essas medidas, né? Ou seja, haveria alguma outra situação? E não só isso, né? O Donald Trump também fez um decreto de que dentro do governo só existem dois sexos, masculino e feminino. Inclusive, né, todos os Trumps, por exemplo, para quem vai abrir o visto também, no formulário, antes tinha, né, o sexo masculino, o sexo feminino e o sexo X. Agora só tem masculino e feminino. E quem tentar implementar outra medida pode ser até sancionado dentro do governo Trump. A grande questão é como resolver essa situação. O que você faria nesse caso? Você acha que o Donald Trump está certo ou errado? Eu vou dar minha opinião, tá? Eu acho que a mulher é o sexo frágil, né? Então, nasceu biologicamente como homem, né? Ele tem um risco maior na cadeia masculina, mas a mulher é o sexo frágil, né? Então, como ele entra com o organismo biológico masculino, para ele abusar de uma mulher dentro da cadeia, ele tem até maior facilidade, né? Porque ele é mais forte, ele tem mais estrutura, ele tem um organismo mais forte. Então, a mulher acaba sendo muito mais vulnerável nesse caso. Então, eu não sou contrário à medida do Donald Trump. Pelo contrário, o ideal seria que tivesse uma forma de detenção, né, isolada para eles, né? Ou seja, com um isolamento, uma ala só para pessoas trans. Então, seria mais prático e óbvio. Mas como não tem, entre deixar com mulheres, colocando as mulheres, submetendo as mulheres em risco, ou colocar entre os homens, né? E aí são elas que vão estar em risco. Nesse caso, né? Eu apostaria em defender as mulheres e eu acho que o Donald Trump está certo. Mas e vocês? Quais são as opiniões de vocês? Se bem que sempre é um assunto delicado de se discutir. E você, o que você acha sobre isso? Mas vamos lá, vamos falar de outro assunto aqui. Tá preparado para mais um escândalo do governo Lula? Sim ou não? Eu sei que você tá. Vamos lá. Existe uma ONG no estado de São Paulo que ela tinha ligações com o crime organizado. Tanto aquele primeiro comando que costuma atuar lá na capital, né, que tem uma sigla que começa com P, também aquele outro comando que é vermelho, que tem a sigla começada com C e depois V, né? Esses dois, né, já tiveram, né, o apoio dessa ONG. Inclusive a advogada que atuava para essa ONG, em uma reunião que foi feita dentro da Câmara dos Deputados, tá? Ela falou em alto e bom tom: este governo que nós ajudamos a eleger precisa nos ouvir. Nós, quem, cara pálida? Este é o ponto. A grande questão é que essa ONG
que tinha contatos com esses grupos, segundo mostrou aqui a senadora Damares Alves, estiveram em reuniões dentro do Conselho Nacional de Justiça e também dentro do Ministério da Justiça, onde hoje é comandado pelo ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski. E aí foi mais uma arma que a oposição começou a levantar sobre, né, certas ligações cabulosas do governo Lula, se é que você me entende, né, com esses grupos. O deputado federal Kim Kataguiri disse que vai abrir junto com o governo de São Paulo, porque tem um deputado Guto Zacarias também, que é aliado do Kim Kataguiri, uma investigação colhendo provas e vai fazer, né, assim que voltar a atividade do Congresso Nacional, fazer uma convocação para que o ministro Lewandowski explique, né, sobre a relação dessa ONG. Todas as provas contra a ONG estão do estado de São Paulo, estão nas mãos do Tarcísio, tá? Não estão na mão do governo federal, estão na mão do Tarcísio, das ligações dessa ONG com essas facções criminosas. Enquanto isso, o Kim Kataguiri quer saber o porquê, né, com voos pagos pelo próprio governo, essa, né, representante dessa ONG esteve tanto no Conselho Nacional de Justiça quanto também no Ministério da Justiça. Cara, cada vez mais, né, coisas, escândalos, absurdos começam a vir à tona. E essa matéria, inicialmente, ela foi divulgada pelo O Globo, tá? Então foi uma matéria que foi veiculada na grande mídia, ou seja, a situação fica cada vez mais tensa para o governo Lula, que não consegue governar, não consegue fazer nada e fica precisando apagar incêndios, né? Lá atrás, o governo Lula entrou com uma alta popularidade. Então, quando aconteceu aquele negócio onde a dama do tráfico, lá do comando, que é vermelho, lembra disso? Quando ela participou de eventos no Ministério da Justiça, gerou-se ali um burburinho, né, um auê, mas a própria mídia fez questão de abafar. Agora, o governo Lula está enfraquecido. Agora, vários escândalos começam a vir à tona. E aí, meu amigo, para segurar um impeachment está cada vez mais difícil para o Lula. E quando a gente fala em impeachment, olha só, um super pedido de impeachment vai ser apresentado contra o governo Lula já nos próximos dias. Mais de 60 deputados já assinaram esse pedido de impeachment, né? Então, a tendência é que seja um recorde de assinaturas nesse pedido de impeachment do governo Lula. Esse pedido é baseado em pedalada fiscal, né? Como eu fiz o último vídeo, eu coloquei um vídeo da Damares Alves explicando, a pedalada fiscal é quando você faz uma assunção de dívida, né? Ou seja, assume um compromisso, mas esse compromisso não está previsto dentro do orçamento. A Advocacia Geral da União, ela recorreu, disse que não, peraí, tá tudo certo, tudo dentro dos conformes, mas não está. O Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas é um órgão que tem que fazer a fiscalização do Executivo. Então, é como se fosse um tribunal criado só para fiscalizar contas, ou seja, de onde veio esse dinheiro? Para onde foi? O Congresso autorizou? Não autorizou? É isso que o Tribunal de Contas da União faz. Lembra que foi o Tribunal de Contas da União que estava analisando a questão do relógio do Lula, que o Lula ganhou do Jacques Chirac, né, o presidente francês, assim como as joias do Bolsonaro também. Então, é obrigação do Tribunal de Contas da União fazer essa avaliação. E o Tribunal de Contas entendeu aqui, pedalou sim, e por unanimidade foi reconhecida, né, ainda não foi trânsito em julgado, mas por unanimidade foi reconhecida a pedalada fiscal do Lula. Foi o possível, né, já foi o necessário, já foi o estopim para começar o processo de impeachment do Lula. Acontece que o processo, como eu já expliquei para vocês, é político, ele não é jurídico. Ele se inicia de vontade do presidente da Câmara dos Deputados. Então presta atenção. Eu posso pegar o Lula chutando a cabeça de um bebê e falando palavras nazi, cravado, ou pode ser pego em flagrante, e isso pode ser considerado um crime, né? Não é crime de responsabilidade, mas é um crime.
certo? Abre-se um processo de impeachment. Esse processo de impeachment vai para a mão, né? Colhe as assinaturas, vai para a mão do presidente da Câmara, né? Que vai ser o Hugo Mota, o que tudo indica. O Hugo Mota é que vai decidir, segundo a sua conveniência e oportunidade, se ele abre esse processo de impeachment ou não. Não tem nada de jurídico. Não, mas o crime aconteceu, dane-se, eu não quero abrir. E ele pode fazer isso, a Constituição dá esse direito para ele. Ou o fato de, não, é um crime mais ou menos, mas eu vou abrir o impeachment, bora para cima. E aí o Congresso que vai julgar. Então, tudo depende da boa vontade, né, do Congresso. E aí você já desanimou, né? Você falou, então esquece, acabou o impeachment. Tá, mas o problema é que o jogo tá começando a virar. Por quê? Porque tem gente do Centrão desesperado porque vai faltar dinheiro. E vários partidos do Centrão estão preocupados. Por quê? Porque vai faltar dinheiro agora para governadores e para prefeitos. Pois é, a preocupação é que se o governo Lula continua, ele vai destruir a economia. Então o próprio Centrão, o partido do Tarcísio, por exemplo, que é Centrão Republicanos, já reconheceu, tá faltando dinheiro. Então vamos lá. Agora, a falta de dinheiro já está chegando nos políticos grandes do Centrão. Então já é uma possibilidade deles virarem as costas para o Lula. Outro ponto é que a convocação para manifestar-se a favor do impeachment do Lula, e não é uma manifestação bolsonarista, é uma manifestação do povo, já começou. Vamos lá, dia 16 de março, é a data, com muito tempo, mais de um mês para se organizar. Nicolas Ferreira já postou, Gustavo Gaia já postou, a galera do MBL já falou que topa, ou seja, parece que o discurso está ganhando força. Agora, o papel da oposição é ir lá e conversar com o Ciro Gomes. Ô Ciro, vai lá, entra nessa com a gente, traz gente da esquerda. O papel também é chamar os arrependidos do Lula. Tem um monte de gente aí que se arrependeu, tem um monte de gente de sindicato que não está muito feliz com o Lula, não. Gente, vem para esse impeachment com a gente. Então, se eu tenho a situação do Lula um tanto quanto ruim, a situação econômica chegando nos partidos de centro, e se eu tenho povo na rua, o impeachment pode andar, até porque tem um precedente da Dilma, né? Que é a pedalada fiscal. Então, eu vou colocar um vídeo agora do Tarcísio só para vocês entenderem quanto à questão econômica, a água já está batendo no bumbum dos deputados que sempre fizeram ali o meia-culpa e defenderam o Lula, né? Os deputados do Centrão já estão sentindo a água da economia bater no bumbum. Assiste o vídeo do Tarcísio que vale a pena. A gente tem que pensar que o desafio fiscal é gigantesco. O que eu estou prevendo? Um ano difícil. Um ano complicado. O Brasil não está indo bem do ponto de vista fiscal. É um país que está gastando muito. Está gastando o que não devia gastar. Vai ter um reflexo em termos de inflação. Para segurar a inflação, já tem um reflexo em termos de política de juros. O que a gente vai ver? Desaceleração. A economia vai desacelerar. E quando desacelerar, qual vai ser o primeiro reflexo? Queda de arrecadação. Vocês vão sentir isso no Fundo de Participação do Município, vocês vão sentir isso no Fundeb, vocês vão sentir isso na quarta parte do ICMS. Vai acontecer. E a gente veio preparando o Estado para isso. Por isso, São Paulo na direção certa. Por isso a gente fez privatização, por isso a gente cortou custeio, por isso a gente extinguiu o cargo, cortou 20% dos cargos, por isso a gente reviu o benefício tributário. Como é difícil rever benefício tributário, mas tem benefício que não faz sentido e a gente precisava fazer isso para ter poupança, porque vai precisar. O que eu quero dizer é que quem não fizer o dever de casa vai ter dificuldade e a gente tem que saber disso agora. Esse efeito de desaceleração está vindo até um pouco antes do que eu imaginava. A gente tem que pensar no que está vindo por aí. E nós vamos ter que trabalhar muito próximo, né, muito unidos, para que a gente suplante esse período difícil que vai vir e a gente possa entregar os resultados que todo mundo espera. Agora, não se esqueçam, há um dever de casa para ser feito. Cara, quando você ouve o Tarcísio falando, é como se você estivesse se preparando para uma pandemia. Ou o resultado do Lula é pior que a pandemia. E aí nós temos um outro problema, né? A reforma tributária. O Bolsonaro tá pistola porque a galera do PL, a turma do PL, foi lá e votou pela reforma tributária. E deixa eu contar um segredo para vocês. Adivinha quem votou também?
quem foi um dos maiores financiadores, ou seja, fiadores da reforma tributária? Pois é o Tarcísio que acabou de falar. Estranho, né? Incongruente até. Mas vamos lá. O Bolsonaro disse o seguinte: trairinhas do PL que apoiaram a tributária devem sair. Meu irmão. Segundo o Bolsonaro aqui, a galera que votou ali a favor tinha que pular fora do PL. E aí o que me mata é que tem gente como o Tiririca, né? Gente que todo mundo sabe que não tem nada a ver com as pautas, né? De direita e foram eleitos sobre o manto de estou lutando pela direita. Olha só o que disse o Bolsonaro aqui nesta publicação. Nessa sexta-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro falou sobre a votação da reforma tributária. Criticou os deputados federais do PL, que votaram a favor do texto. Para ele, esses parlamentares são uns, abre aspas, trairinhas, fecha aspas, que deveriam sair em 2026. No total, 8 congressistas votaram a favor do texto na primeira rodada de votação em 7 de dezembro. E aí o presente chegou. Com essa mudança na reforma tributária, a grande questão é que nós teremos o IVA de 28,5%, o mais caro do mundo. Mas no cenário atual que o Tarcísio de Freitas expôs, o que você acha que vai acontecer? Vai acontecer uma recessão incrível, tá? Gigantesca. Nós vamos viver o que a Argentina viveu há poucos anos atrás. Ou seja, a inflação vai estourar, a situação vai ficar mais difícil, o aumento do preço dos alimentos com a reforma tributária é inevitável, novos impostos sobre a propriedade, como por exemplo o IBS, o imposto que vai incidir sobre venda de imóveis, vai deixar mais caro. Ou seja, tem muita coisa acontecendo nessa reforma tributária que realmente chegou para massacrar o cidadão brasileiro, né? E aí a pecha de que Lula levava, de o pai dos pobres, vai caindo por terra cada vez mais. Ou seja, de certa forma, a oposição está sabendo utilizar muito bem as redes sociais para fazer o discurso, né, mostrando realmente que essa história de pai dos pobres nunca existiu, né? Tá mais para balela para os pobres. Vamos esperar para ver o que vai dar tudo isso, né? Mas momentos difíceis virão, concordo com o Tarcísio, né? Ou vamos melhorar a história, ou a gente para o Lula ou ele vai parar o Brasil. Pois o Nicolas Ferreira já falou. Mas vamos lá, vamos de assunto internacional agora, ou melhor, de assunto que muito nos interessa. Em Davos, né, que foi o fórum econômico que aconteceu agora, duas figuras brilharam muito, né, em especial o Milei. Outro que deixou um discurso bem forte contra os globalistas foi o Donald Trump. Então, a partir de agora, nós veremos, né, uma nova mudança no roteiro mundial. Olha só que interessante, eu vou trazer o discurso do Donald Trump aqui, eu vou fazer a tradução para vocês, eu vou trazer o discurso do Donald Trump contra esse discurso globalista, né? O Donald Trump que já saiu da OMS, que já saiu do Acordo de Paris. E aí, meu irmão, tá tão gostoso de ver a turma da OMS desesperada, porque agora o financiamento dos Estados Unidos para eles acabou. E eles vão ter que fechar um monte de agência, vão ter que tirar um monte de pessoas porque a mamata acabou. É tão gostoso falar isso, né? Que a mamata acabou para eles, né? Então, assim, sai o Donald Trump, o Milei já anuncia a saída também, logo, logo outros países vão começar a partir para o mesmo caminho aí. Mas olha só, o que eles vão ter que engolir a partir de agora é que quer queira, quer não, a gente por muito tempo teve que ouvir o discurso, né, nos últimos 4 anos, o discurso esquerdista, né, achando que a esquerda era quem era dona, né, do discurso mundial. Hoje, o discurso virou. Hoje o discurso vão ter que engolir o Donald Trump falando um discurso liberal mais e mais vezes. Dá uma olhada no discurso que o Donald Trump fez aí, vale a pena.
Além disso, é com prazer que anuncio que a América também é uma nação livre novamente. No primeiro dia, assinei uma ordem executiva para interromper toda a censura governamental. Nosso governo não rotulará mais o discurso de nossos próprios cidadãos com a desinformação ou informação enganosa, que são palavras favoritas dos censuradores e daqueles que desejam interromper a livre troca de ideias e, francamente, o progresso. Salvamos a liberdade de expressão na América e salvamos com força. Com outra ordem executiva histórica essa semana, também acabei com a armamentização do povo contra o povo americano e, francamente, contra os políticos, e restaurei o Estado de Direito justo, igualitário e imparcial.